Bom, hoje nós vamos falar aí sobre o Joaquim Barbosa. Ele andou falando aí algumas coisinhas, né? Praticamente negando aquilo que ele tinha dado uma declaração durante o julgamento no Mensalão. Mas vamos lá então para a conversa de agora, nesse final de noite, porque vamos fazer um vídeo menor agora. Pois é, como pode um ser humano ser tão contraditório em tão pouco espaço de tempo? Este ano a gente vê como nunca viu as pessoas se contradizerem com a maior normalidade, com a maior cara de pau. Já mostramos aqui o Alckmin, que há 4 anos dizia que o ex-condenado estava querendo voltar ao local do crime. E hoje é o seu vice. Queria até apagar essa memória através de uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Aliás, foi no TSE. Mas aí já é demais, né? Porque nem os ministros do TSE aprovou essa vontade dele. E tivemos recentemente aí o então ministro do STF, Joaquim Barbosa, que enquanto esteve na atividade aí no Supremo Tribunal Federal, demonstrou até um certo profissionalismo que faltava naquele antro, né? A gente já sabia da situação que vivia o Supremo naquela época. Não era igual hoje, né? Teve coragem de ser o relator do Mensalão e condenar figuras fortes do PT como José Disseu. Claro, não condenou aí o chefe. Tudo aconteceu em suas barbas. As barbas do Lula, né? Que eu quero dizer. E o Supremo passou aquele pano bem legal e não indiciou o Lula. Mas a sociedade nem cobrou por isso, porque não havia assistido nada igual antes, né? Foi assim um choque, né? O Supremo condenar vários políticos, né? Aquele monte de roubalheira que estava acontecendo, aquelas propinas entrando ali no Congresso, e a gente não tinha visto ainda um político ser condenado, ser preso. Então aconteceu aquilo, ninguém deu muita importância porque o chefe não foi condenado também, mas isso ficou para depois, né? E subitamente o ministro, né, o então ministro Joaquim Barbosa, pediu a aposentadoria sem muita explicação, mas saiu até com uma boa credibilidade dos brasileiros. Certa vez ele falando sobre os políticos de Brasília, né, disse que todos se corromperam, vendendo a sua alma mesmo para votar a favor do governo. Foi enfático, inclusive, dizendo que o único que teria votado contra a orientação de seu partido foi o Jair Bolsonaro, que não se vendeu naquele mensalão. E o que ele disse naquele dia? Vou passar aqui um trechinho pequeno do vídeo dele falando sobre o Jair Bolsonaro. Foram os principais exemplos de votações do interesse do governo federal na Câmara dos Deputados que teriam sofrido interferência desses pagamentos, embora não tenham sido os únicos atos de ofício cuja prática se pretendeu influenciar. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores e das bancadas por eles orientadas ou dirigidas, exatamente no momento em que foram realizados os maiores repasses de dinheiro aos parlamentares acusados. Por outro lado,
Os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Tá aí. E hoje você assiste também esse ex-ministro gravar um vídeo que deve ter sido a mando do PT, dirigindo aí vários impropérios contra o presidente da República, que todos nós sabemos que é um homem honrado e tudo tem feito para resolver os problemas aí criados no período que o PT passou comandando o país. E ele falou no bem bom lá de Paris, né? E isso a gente vê que é mais um esforço do PT na tentativa de retornar ao caos aqui no Brasil. O PT e todo o sistema, né, que a gente sabe que foi todo contaminado. E já há algum tempo, o ex-ministro Joaquim Barbosa vem manchando sua reputação com a sua proximidade com o PT. Eu até acredito que não teria como ser diferente, porque ele foi indicado por Lula, né? E como eu vejo tudo isso? Como se fosse um pagamento de dívida. Lula, que junto com seu partido destruiu a nossa economia, que agora está entrando nos eixos. Corrupto comprovado, tomou de assalto o país durante 14 anos. Se subtrairmos aí o período que Temer passou, por mais 2 anos, né? Foi o protagonista dos maiores escândalos que já ouvi falar no mundo. Isso em um país democrático, que aqueles países de ditadura, de esquerda, a gente não ouve falar muito a respeito disso. Então, a gente não tem muito conhecimento do que acontece lá. Mas de país democrático, esse período que o PT passou aqui foi um dos mais corruptos que já se tem falado no mundo inteiro. Lula, que tornou-se um milionário, como num passe de mágica. Não só ele, mas como toda a sua família. Agora todo o sistema quer trazer esse ladrão de volta. Para voltar realmente a operar o mesmo esquema que detonou com o país naqueles anos. E se isso acontecer, se prepare, porque eu acredito que vai ser pior. Infelizmente ou felizmente, eu tenho que falar que você tem menos de 5 dias para se decidir. Se você quer que o nosso Brasil tenha a mesma sorte de uma Venezuela ou quer viver em um país de primeiro mundo, é agora que nós temos que decidir isso. E preste muita atenção. Preste muita atenção nos nossos vizinhos. O que está acontecendo ao nosso redor. Nem vou falar o mundo inteiro, né, que está complicado também. Mas os nossos vizinhos, que são da mesma linha do PT, do Lula, que apoia todos esses esquerdistas que estão à nossa volta. E que o povo está sofrendo com isso. Eles são todos do mesmo grupo do ex-presidiário. Deus já nos deu a chance, a primeira chance, de aproveitarmos em 2018, elegendo Jair Bolsonaro. E foi um divisor de águas para nós. A Venezuela, que a gente está pertinho aqui, era um dos países mais ricos do mundo, bem como a Argentina, que em pouco tempo triplicou a pobreza e a extrema pobreza.
O ciclo do PT, aqui no Brasil, só foi interrompido com a cassação da Dilma e eleição de Bolsonaro. Senão, com a roubalheira correndo solta e as crises de queda das barragens lá de Brumadinho, da pandemia com fecha tudo, que seria pior, inclusive, do que houve aqui, e guerra na Ucrânia, certamente estaríamos procurando outro país hoje para viver. Nós recebemos todos os dias dezenas e dezenas de venezuelanos fugindo da miséria e da perseguição naquele país. Por isso, esse é um alerta. E vamos ouvir aqui quais foram os impropérios aí que o Joaquim Barbosa resolveu falar para poder apoiar o Lula, né? E tá aqui, ó, o Mário Frias. Quando era ministro do STF, Joaquim Barbosa denunciou corrupção e apontou Jair Bolsonaro como honesto e o único que não se corrompeu. O que mudou? O que mudou para ele falar essas asneiras? Vamos ouvir aqui. O que mudou a gente sabe, né? Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. Não está à altura. Não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo. Lula presidente. Certamente ele recebeu esse texto lá para poder falar, né? Uma missão muito importante. Vamos aqui destacar alguns pontos que ele falou aqui, vamos contrapor, né? Falou um monte de asneira mesmo. Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma em 2018, ele inclusive queria sair como candidato pelo PSB e afinou, foi embora, não quis se candidatar. Deveria ter se candidatado, né? Mas não quis. Peraí. Eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. E a gente sabe que não foi. A gente sabe que não foi. Os brasileiros de bem sabem que não foi, porque o Brasil cresceu muito nesse período. Pegou um país quebrado, com a máquina pública toda detonada, todas as empresas, todas as estatais dando prejuízo, e hoje, a partir do momento que pegou, no primeiro ano já começou a dar lucro todas as estatais. É claro, hoje seria muito melhor se não tivéssemos passado por todas essas crises. Mas o país conseguiu prosperar diante de todas essas dificuldades, sendo diferente de todos os países do mundo que sofreu com essas crises que a gente já falou aqui. Mas vamos em frente aqui. Bolsonaro não é um homem sério. Meu amigo, sério até demais. É claro que ele brinca muitas vezes, ele é um brincalhão, mas ele é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. Na sua opinião, porque todos nós que somos de bem, que somos considerados aí de direita, né, conservadores, a gente vê como ele realmente é aquele indicado para governar o país. Evidentemente que o esquerdista, que um socialista, não vai querer um conservador no poder.
não está à altura, não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto. Tá. As democracias de países comunistas, né, democracia de países socialistas, comunistas, nas democracias desses países de esquerda, né, tal como Venezuela, Argentina, né, em todos esses países aí, evidentemente que não gostam de um presidente de direita, de um presidente conservador, né? Vamos em frente. Objeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Evitada por quem quer detonar o país, por quem quer o país corrompido, o país, evidentemente, que o Bolsonaro é excelente para as pessoas de bem, mas quem quer fazer o uso da máquina pública para assaltar o país, evidentemente, que o Bolsonaro é um presidente ruim. Vamos mais em frente. Esse isolamento internacional é... E mente, né? Fala mentira porque o país não está isolado. Todos os países hoje, a gente vê que mira no Brasil, porque o Brasil é a sustentação, pelo menos de alimento, para os outros países. Está todo mundo sofrendo aí com a crise da pandemia, com a crise lá da guerra da Ucrânia. E quem pode socorrer esses países é o Brasil, tanto com alimento quanto com energia. Hoje o Brasil está por cima, Joaquim Barbosa. Você está mentindo. A quem você quer enganar? Vamos continuar. Muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. Antes da guerra da Ucrânia, o que foi que o presidente Bolsonaro fez? Antecipando o que ia acontecer, ele foi lá na Rússia e providenciou insumos de defensivos agrícolas para trazer para o país, não sofrer com a falta desses defensivos. E conseguiu esses defensivos que vai durar até o ano de 2023. Então, muito inteligentemente, o Bolsonaro foi à Rússia e conseguiu isso. Já em Lula no primeiro turno. A ideia é essa, né? A ideia é essa, trazer o Lula de volta. Encerrar essa eleição no próximo domingo. Lula... Tá bom, viu? Tá bom. Mas é isso, né? O que a gente poderia esperar desse indivíduo? O que a gente pode fazer é orar, pedir a Deus que nesses poucos dias que ainda tem para essas eleições, que possa abençoar aí as pessoas para que elas não escolham o pior para o nosso país. Porque senão, além dessas pessoas que escolherem aí coisas ruins para o país, nós também vamos sofrer. E a gente já passou aí por aqueles anos tenebrosos do período do PT e agora nós passamos pelo teste aí de um presidente conservador no país. A gente está vendo, está assistindo aí qual é a diferença. E as pessoas de bem, é claro, tá vendo que a diferença é muito melhor. Então, ficamos por aqui. Não esqueça de compartilhar, se inscrever se não for inscrito, curta a página. É isso aí. Vamos lá. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e
me ter forte fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do Santa Brasil. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo.